Um desastre ocorreu na descida do corredor íngreme conhecido como o Gargalo. 11 alpinistas morreram na segunda montanha mais alta do mundo após uma avalanche que arrastou e prendeu pessoas. Todo alpinista que chega ao topo do K2 precisa passar por corpos no caminho. É 2 de agosto de 2008, 8.230 metros de altitude. O K2 matou 11 alpinistas em um dia após a equipe de fixação de cordas cometer um erro fatal que não deveria ocorrer. Se fosse outra montanha, eles poderiam ter sobrevivido. Mas o K2 imediatamente puniu o erro deles com uma consequência horrível. Os 11 corpos permanecem lá em cima até hoje. Porque quando você decide pisar no K2, você fica completamente isolado do resto do mundo. Helicópteros não conseguem voar acima de 20 mil pés. Se não conseguir descer, o K2 vira sua casa para sempre. Corpos foram encontrados perfeitamente preservados, com equipamentos e roupas intactos, como se o tempo tivesse parado e se recusasse a recomeçar. De um pai de 45 anos, sacrificando sua vida pelo filho, a alpinistas, olhando nos olhos do líder e decidindo seu destino. Essas são as histórias de 23 alpinistas que o K2 manteve congelados. Bem-vindo ao Extreme. Muhammad Ali Sadpara, do Paquistão, começou sua carreira como carregador aos 20 anos. Ele saiu de carregar as mochilas de outras pessoas por menos de $12 por dia, para se tornar o alpinista mais celebrado do Paquistão. Em 2020, ele já havia alcançado o topo de 8 das 14 montanhas do mundo, com mais de 8.000 metros, incluindo o Lhotse, o notoriamente exaustivo Makalu, e o próprio K2, no verão de 2018. Ainda assim, isso não o salvou de desaparecer no K2 em 2021 em circunstâncias que, sinceramente, parecem um filme de terror. O K2 nunca havia sido escalado com sucesso no inverno, nem uma única vez, em mais de 70 anos de tentativas. Todos os outros picos de 8.000 metros na Terra acabaram cedendo a uma escalada no inverno. Só o K2 não. A montanha de 8.611 metros fica na cordilheira do Karakoram e gera um clima tão extremo que seus invernos fazem o Everest parecer até ameno. Estou falando de temperaturas abaixo de -50 e 1 grau Celsius ventos que passam de 190 km por hora e janelas meteorológicas para o cume quase impossíveis. Para alpinistas obcecados e apaixonados, o K2 é mais como o fruto proibido. Os maiores alpinistas de todas as gerações tentaram alcançar o cume do K2 no inverno, mas tiveram que recuar. Até 16 de janeiro de 2021, uma equipe nepalesa conseguiu exatamente isso. Eles alcançaram o primeiro cume de inverno do K2 na história. Claro, Muhammad ficou desapontado, mas de certa forma se sentiu encorajado, porque os paquistaneses chamam o K2 de sua montanha, o primeiro cume paquistanês no inverno, conquistado por um homem de uma vila perto de Skardu, que começou como carregador, teria significado algo que nenhum certificado de cume poderia capturar completamente. Mas o cume nepalês foi um momento que o mundo do montanhismo esperava desde os anos 1980, e se os nepaleses conseguiram, ele com certeza conseguiria. E para adicionar mais um desafio, ele tentaria, sem oxigênio, suplementar. Então, a equipe de Muhammad chegou à montanha para a tentativa logo depois. Seus parceiros eram John Snorri, de 47 anos da Islândia, o primeiro islandês a chegar ao topo do K2, e Juan Pablo Moore, de 33 anos do Chile, que foi a pessoa mais rápida a escalar o Everest e o Lhotse, sem oxigênio suplementar. Também estava com eles o filho de Muhammad, Sajid, que tinha 21 anos. Tentar escalar o K2 no inverno, como os três estavam fazendo, significa operar em condições em que o corpo está entrando em colapso. O corpo não consegue se aclimatar a isso. Ele só pode suportar por um tempo limitado antes que os sistemas que mantêm uma pessoa viva comecem a falhar. Cada decisão no K2 é uma decisão de vida ou morte. A equipe, como muitas outras na montanha naquela noite,
deixou o acampamento 3 a 7.300 metros de altitude na noite de 4 de fevereiro. Eles estavam correndo contra uma janela de clima extremamente curta e avançando na escuridão total e em temperaturas congelantes. A escalada já era difícil quando um verdadeiro pesadelo surgiu poucas horas após o início. Lá fora, na escuridão, as lanternas de cabeça deles iluminaram a borda de uma fenda enorme e aparentemente sem fundo, bem no meio do único caminho para subir a montanha, como uma ferida aberta no gelo. Para outros alpinistas na montanha naquela noite, aquilo marcou o fim da jornada ao cume. Eles viram o vazio escuro e logo voltaram. Não valia a pena. Mohamed, João, Juan e o jovem Sajid fizeram uma escolha diferente. Enquanto os outros buscavam segurança, os 4 homens saltaram sobre o vão aterrorizante. Neste momento, eles estavam completamente sozinhos. Eles continuaram subindo até chegarem a um ponto próximo ao gargalo, a cerca de 8.200 metros de altitude, onde o regulador de oxigênio de Sajid apresentou defeito e ele desmaiou devido ao cansaço. Seu pai, Ali, estava carregando um cilindro reserva por precaução, mas mesmo assim não funcionou, porque a máscara de oxigênio de Sajid também apresentou defeito. Ele claramente não conseguia acompanhar. Então Muhammad olhou para seu filho e disse para ele voltar ao acampamento 3, descansar e esperar. Então ele se virou e continuou subindo com John e Juan. A última vez que alguém os viu vivos foi acima do gargalo, por volta das 10 horas da manhã do dia 5 de fevereiro. Lá embaixo, no acampamento 3, Sajid esperou por um dia inteiro, observando as encostas em busca de qualquer sinal de que eles estavam descendo. Ele estava fraco e uma nevasca se aproximava, então continuou descendo até o acampamento base. Quando chegou lá, imediatamente soou o alarme e o socorro foi acionado. Helicópteros do exército paquistanês fizeram buscas até 20.000 pés nos dias seguintes. Jato da Força Aérea sobrevoou a parte alta da montanha. Eles não encontraram nada, e essa é uma das razões pelas quais o K2 é tão perigoso. Helicópteros não conseguem passar de 20.000 pés nem em dias de bom tempo. Em 18 de fevereiro de 2021, as autoridades declararam oficialmente os 3 homens como desaparecidos, presumidos mortos. As operações de resgate agora só faziam sentido para recuperar um corpo. E 4 meses depois, em 26 de julho de 2021, uma equipe de Sherpas, fixando cordas acima do acampamento 4, localizou os corpos de Mohammad, João e Juan perto do gargalo. Mohammad estava a cerca de 300 metros abaixo do cume, preso a uma corda fixa por um descensor em 8, com João mais acima na linha. Quando você sobe o K2, você usa uma presilha mecânica chamada Jumar. Você só troca para um descensor em 8 quando está fazendo rapel para descer. Encontrar Mohammad pronto para a descida indicava que eles sobreviveram à subida e já estavam descendo. Considerando a altitude na montanha, isso sugere que eles realmente conseguiram. Eles chegaram ao topo, realizaram o impossível e morreram na descida. Mas nunca poderemos ter certeza, porque eles estavam espalhados pela zona da morte. Muhammad foi encontrado a 300 metros acima do gargalo. Outros 100 metros adiante estava John Snorri pendurado em uma ancoragem rompida. E Juan Pablo Moore estava mais abaixo de todos, perto de onde deveria estar o acampamento 4, encolhido como um bebê, se embalando para dormir. Ele parece ter descido antes dos outros, parou para esperá-los e morreu congelado ao relento. Sajid subiu a montanha até onde estava seu pai. Com a ajuda da equipe, ele desceu cuidadosamente o corpo congelado do pai até a neve próxima ao acampamento 4. E ali, em pé em uma saliência íngreme, com todo o abismo do K2 abaixo dele, um filho realizou os rituais fúnebres islâmicos e finalmente deu ao pai o descanso final. Então, ele subiu mais na montanha até onde estava John e encontrou o que os investigadores estavam esperando. Uma câmera GoPro estava enterrada dentro das roupas de John. Será que ela mostrará o cume? Será que ela vai mostrar que Muhammad fez o que foi lá fazer?
O mundo prendeu a respiração, porque se aquela câmera contivesse até mesmo alguns segundos de filmagem, isso poderia reescrever a história. Isso provaria que eles conquistaram o K2 no auge do inverno, antes que a montanha os levasse. Mas o K2 é tão cruel quanto frio. As temperaturas extremas da zona da morte esgotaram totalmente a bateria da câmera. Então, quando a GoPro foi finalmente extraída e analisada, ela revelou apenas um único quadro corrompido, e o registro de data e hora mostrava uma data aleatória de anos atrás. Era inútil. As imagens e a verdade sobre suas últimas horas foram destruídas. Talvez nunca saibamos se eles chegaram ao cume antes de morrerem. A montanha guardou seu segredo, enquanto Muhammad e Juan receberam um descanso final no campo 4 pelas mãos de Sajid. A jornada de Jon Snorri teve um desfecho diferente. A família dele viajou da Islândia para o Paquistão em 2022 e assistiu a uma tentativa de resgate fracassar, até que finalmente aceitaram o fato de que o corpo dele permanece lá, onde Sajid o encontrou preso àquela corda fixa acima do gargalo a 8.400 metros de altitude. Pode parecer estranho, mas tentar recuperar um corpo da zona da morte muitas vezes é tão mortal quanto a própria escalada. A 8.400 metros de altitude, onde o ar é agonizantemente rarefeito, um corpo humano congelado se torna um bloco rígido de gelo, pesando bem mais de 90 quilos. Mover esse peso morto por uma parede quase vertical de gelo, parecida com vidro, exige um pequeno exército de alpinistas, todos arriscando suas próprias vidas a cada passo. O legado de Muhammad permanece intocado pelo gelo. O Paquistão nomeou paredes de escalada, parques e um instituto de esportes de aventura em homenagem a ele. Mas o desastre de inverno de 2021 não foi a primeira vez que o K2 prendeu alpinistas em seus pontos mais altos. Para entender o verdadeiro e inescapável horror da montanha selvagem, precisamos voltar ainda mais no tempo, para a temporada que mostrou ao mundo do que essa montanha era realmente capaz. Agosto de 1986, ou como o mundo do montanhismo chama, o Verão Negro. Antes daquele ano, o K2 tinha visto relativamente poucos cumes bem-sucedidos e ainda menos tragédias em grande escala. Mas 1986 foi diferente. O acampamento base estava movimentado com um número sem precedentes de expedições de todo o mundo. Era uma mistura volátil de egos enormes, ambição intensa e orgulho nacional. E bem no meio desse ambiente lotado e altamente competitivo, estavam dois alpinistas britânicos notáveis, cada um buscando seu próprio lugar na história. O primeiro era Alan Rouse, um alpinista britânico de 34 anos que gostava de viver no limite. Ele era inquieto, ambicioso e estava sempre em busca da próxima rota difícil. Enquanto outros alpinistas usavam equipes enormes, cordas fixas e oxigênio engarrafado para conquistar lentamente o Himalaia, Alan defendia a escalada em estilo alpino. Ele se aproximava de picos enormes e mortais como Jano ou Nuptse apenas com um parceiro, uma única corda e uma mochila de comida, escalando-os o mais rápido possível, sem oxigênio, cordas fixas ou apoio. Isso significava que uma rajada de vento, no momento errado, um pequeno escorregão, era igual à morte. Ele fazia isso porque, para ele, escalar não era apenas um esporte, mas o trabalho da vida dele. A sensação específica de atravessar um terreno que poderia te matar se cometesse um erro fazia com que ele ficasse focado. E em meados da década de 1980, nenhum terreno oferecia essa sensação como o K2. Alan já tinha tentado uma vez antes, em 1983, e falhou. Ele não sairia de mãos vazias novamente. O plano original da expedição de Alan era enfrentar o K2 pela sua notoriamente difícil aresta noroeste. Mas o K2 tem uma maneira de destruir até os planos mais bem elaborados. Após semanas lutando contra tempestades implacáveis, avalanches e exaustão extrema, sua equipe original tinha se desfeito.
A maioria deles decidiu arrumar as coisas e voltar para casa, mas Alan se recusou a desistir. Ele decidiu voltar. Com uma namorada grávida esperando por ele na Inglaterra, essa provavelmente seria sua última escalada realmente perigosa antes de sossegar. Então, movido por uma mistura perigosa de ambição e desespero, ele tomou uma decisão fatídica. Ele abandonou sua rota original e se juntou à expedição de Julie Tullis, um grupo formado por alpinistas da Áustria e da Polônia. Julie, de 47 anos e mãe de 2 filhos, era uma cinegrafista experiente da Inglaterra. Ela estava ali para fazer história, ao se tornar a primeira mulher britânica a chegar ao topo do K2. E esse era um objetivo sério, porque na época os britânicos já tinham uma história orgulhosa, mas incompleta no montanhismo do Himalaia. Sim, Edmund Hillary havia colocado a expedição britânica no topo do Everest em 1953, mas até então o K2 nunca tinha recebido um alpinista britânico em seu cume. Alan e Julie pretendiam mudar isso. Eles planejavam enfrentar o K2 pela rota padrão Abruzzi. E naquela época, o que eram expedições separadas se tornou uma equipe improvisada de 7 pessoas, todos buscando o mesmo cume pela mesma rota. No início de agosto, todos os 7 alpinistas chegaram juntos ao acampamento 4, a 26 mil pés, o último ponto de descanso antes do cume. Na manhã de 4 de agosto, Alan, sem guia ou parceiro, partiu em direção ao cume. Ele abriu caminho sozinho pela neve durante quase toda a subida, até que 2 alpinistas austríacos o alcançaram. Juntos, chegaram ao topo por volta das 16 horas. Alan provavelmente tirou 1 minuto para aproveitar a experiência. Ele conseguiu. Ele foi o primeiro inglês a conquistar o K2. Mas na montanha selvagem, a vitória é uma ilusão. Chegar ao cume é exatamente o momento em que você está em maior perigo, porque agora você precisa descer. Alan e os outros começaram a descer rapidamente. Eles sabiam que precisavam descer rápido enquanto o sol ainda estava brilhando, mas, cerca de 150 metros abaixo do cume, viram que 2 pessoas ainda estavam, incrivelmente, apesar da luz do sol enfraquecendo, subindo. Era Julie e Kurt Dimberger, um alpinista austríaco. Alan e os alpinistas austríacos tentaram persuadi-los a voltar. Eles os avisaram que já era tarde demais para tentar chegar ao cume com segurança. Mas Julie e Kurt estavam tão perto que se recusaram a voltar naquele momento. Alan e sua equipe seguiram para o acampamento 4, enquanto Julie e Kurt continuaram. Eles chegaram ao cume por volta das 19 horas. Eles também haviam feito história, mas também caíram em uma armadilha. Porque quando começaram a descer, a escuridão e o cansaço os atingiram em cheio. E em algum lugar no alto daquela montanha, durante a descida, Julie escorregou e caiu. Por causa da posição dela e do fato de estar amarrada a Kurt, o acidente a deixou gravemente ferida e forçou ela e Kurt a fazerem o impensável: passar a noite inteira na neve aberta, a mais de 8.200 metros de altitude, sem uma barraca. Era isso ou continuar descendo no escuro, cansados e feridos. Eles sobreviveram milagrosamente à noite congelante e desceram cambaleando ao acampamento 4 pela manhã, onde se encontraram com Alan e os outros alpinistas. E não poderia ter acontecido 1 segundo antes, porque no momento em que todos os alpinistas finalmente estavam reunidos dentro de suas frágeis barracas de nylon, uma mega tempestade de vários dias engoliu completamente o acampamento 4. Algo sobre as encostas superiores do K2. Ao contrário do Everest, que é cercado por picos vizinhos que oferecem uma leve proteção, o K2 fica mais ao norte e é perigosamente isolado. Então, quando um sistema climático atinge as encostas superiores, ele traz neve e ventos sustentados com força de furacão, atingindo com força qualquer coisa ou pessoa que se mova. Para tornar as coisas ainda mais extremas, quando um sistema de baixa pressão massivo colide com a montanha, a pressão do ar cai de forma tão violenta que realmente diminui a quantidade de oxigênio disponível no ar, tornando a zona da morte ainda mais sufocante.
E como o topo do K2 é uma pirâmide de encostas íngremes, não há platôs largos e planos para se abrigar com segurança durante uma tempestade. O acampamento 4, na verdade, não passa de uma saliência perigosamente inclinada, de neve e gelo, situada a cerca de 8.000 metros de altitude. A maioria dos alpinistas fazem dali apenas uma parada rápida para passar a noite antes de descer em segurança, mas a tempestade o tornou uma prisão em alta altitude. A tempestade durou 6 dias. Os ventos ultrapassaram 160 km por hora. As temperaturas caíram para menos 40 graus Fahrenheit. Você já sabe o que ocorre com o corpo humano na zona da morte. Agora imagine ficar preso lá, sem conseguir se mover por dias a fio. Dentro das barracas, o tempo virou um borrão. A comida acabou. Pior ainda, o gás do fogareiro acabou. Sem gás, não conseguiam derreter a neve para água potável. A desidratação severa rapidamente se instalou, tornando ainda piores os efeitos já devastadores da falta de oxigênio. Eles estavam morrendo lentamente, presos em sacos de dormir, ouvindo o vento ameaçar arrancar suas barracas da face íngreme da montanha. Só podiam esperar. Na noite de 7 de agosto, a altitude extrema fez sua primeira vítima, Julie Tullis. Ela não conseguiu se recuperar da queda, e os dias sem comida, água ou oxigênio adequado foram demais para o seu organismo suportar. Ela faleceu silenciosamente em sua barraca, bem ao lado de Kurt. E a tempestade continuou a rugir sem misericórdia. Na manhã de 10 de agosto, um silêncio estranho finalmente caiu sobre a montanha. A mega tempestade finalmente havia terminado. Essa era uma pequena e breve chance de escapar. E os sobreviventes sabiam que, se não descessem imediatamente, nenhum deles sairia vivo. Era agora ou nunca. Mas para Alan, essa trégua no tempo chegou tarde demais. Os dias agonizantes, presos sem comida, água ou oxigênio, drenaram cada gota de sua força lendária. Ele estava consciente, mas em extrema agonia. Ele já não conseguia mais ficar de pé. Ele já não conseguia mais andar. E os alpinistas restantes tiveram que tomar uma decisão realmente terrível. Imagine estar naquela barraca exatamente nesse momento. Você está faminto, desidratando e sufocando na zona da morte há dias. Seu corpo está consumindo os próprios músculos apenas para manter os órgãos funcionando. Você abre o zíper da porta congelada da barraca, o gelo rachando sob seus dedos congelados e vê um céu limpo. A salvação aguarda a milhares de metros abaixo, mas para alcançá-la, você precisa olhar para o seu amigo, um homem que abriu caminho, um homem que acabou de fazer história, um homem com uma parceira grávida, esperando em casa e aceitar a realidade horrível de que ele não pode descer com você. Agora, imagine ser Alan House. Ele estava consciente, observando os alpinistas com quem sofreu e dividiu uma linha de vida, vendo-os decidirem silenciosamente seu destino. Eles não tinham escolha e, no fundo, ele também sabia disso. Não há registros de discussões ou discursos dramáticos daquela manhã. Não havia necessidade. Em um dos momentos mais comoventes da história do montanhismo, Kurt e outros decidiram salvar a si mesmos e deixar Alan para trás em sua barraca com o corpo de Julie. Mas sair da barraca não significava escapar do K2, pois a montanha ainda não havia cobrado todo o seu preço. 5 alpinistas deixaram o acampamento 4 naquela manhã numa tentativa desesperada de sobreviver. Kurt Dimberger, Willy Bauer, 2 alpinistas austríacos chamados Alfred Imetzer e Hannes Wieser, e uma alpinista polonesa chamada Dobrosława Miodowicz-Wolf. Enquanto desciam, cambaleando as encostas íngremes e geladas, o preço de uma semana presos na zona da morte logo os alcançou. Logo abaixo do acampamento 4, a algumas centenas de pés das barracas que haviam acabado de abandonar, Alfred e Hannes simplesmente desabaram. Seus corpos, que haviam sido castigados por uma severa cegueira da neve e exaustão física absoluta, finalmente cederam. Eles morreram ali mesmo na neve. Dobrosława continuou, lutando para descer milhares de pés, mas ela também já estava sem forças. Ela acabou desmaiando e morreu,
presa às cordas fixas entre o acampamento 2 e o acampamento 3, onde foi encontrada no ano seguinte. Na verdade, dos 7 alpinistas que ficaram presos no acampamento 4, apenas Kurt Dimberger e Willy Bauer conseguiram sair da montanha com vida. Presume-se que o próprio Alan tenha morrido em 10 de agosto de 1986 sozinho na barraca, a 8.157 metros de altitude. Ele deixou para trás sua namorada, Deborah Sweeney. 3 semanas após sua morte, ela deu à luz a filha deles, Holly. Para o mundo da escalada, Alan Rouse é um pioneiro lendário que viveu no limite extremo e pagou o preço máximo. Holly cresceu sem realmente conhecer quem seu pai era de verdade. Ela só o conhecia como uma lenda brilhante e ambiciosa que abriu caminho na montanha selvagem. Os 5 corpos permanecem exatamente onde morreram na zona da morte. Aquela temporada de escalada de 1986 foi uma das piores da história do K2, e diferente de outras montanhas, o que tornava isso assustador era a pura e brutal banalidade de tudo aquilo. Porque outras montanhas ganham sua reputação através de eventos como tempestades catastróficas e colapso de seracs que matam uma dúzia de pessoas em uma única manhã. Uma temporada terrível que distorce os números por décadas. O K2 não funciona assim. Olhe os números. Desde as primeiras tentativas sérias de escalar o K2, no início dos anos 1900, mais de 800 alpinistas já estiveram em seu topo. Nesse mesmo período, quase 100 morreram tentando. Isso significa que pelo menos um alpinista morreu tentando chegar ao cume para cada 8 que conseguiram alcançar o topo. Compare isso com o Everest. O Everest já foi escalado mais de 11.000 vezes. Cerca de 340 pessoas morreram lá. Isso representa uma taxa de mortalidade de menos de 1%. O K2 é estatisticamente 10 vezes mais mortal do que a montanha mais alta da Terra. E para entender por que o K2 é tão mais letal, você precisa olhar para a diferença em como essas duas montanhas matam. No Everest, a causa mais comum de morte é fisiológica. Os alpinistas sucumbem ao mal de altitude, exaustão ou exposição. Eles se esforçam demais, sentam na neve e simplesmente não conseguem se levantar novamente. Se você for incrivelmente forte, estiver bem preparado e souber dosar seu ritmo, terá uma chance melhor de gerenciar esses riscos. Você tem uma certa ilusão de controle. O K2 tira todo esse controle de você. Tempestades imprevisíveis, avalanches inesperadas, uma queda de temperatura. Uma equipe de alpinistas russos vivenciou isso em primeira mão em 2006. A expedição dele se chamava Equipe Kuzbas. Grupo de 9 homens, nomeado em homenagem à região mineradora de Kuzbas, sua patrocinadora. O líder da equipe era Yuri Udiachev, um veterano de 51 anos que já havia alcançado os cumes do Dauladiri, Makalu, Lhotse e Everest. Mas o K2 não se importa com seu currículo. O verão de 2006 foi brutal desde a primeira semana. A equipe conseguiu ver a montanha claramente apenas uma vez nos primeiros 7 dias. No restante do tempo, ela ficou escondida atrás de tempestades. Quedas de pedras destruíram as barracas no acampamento 1, com algumas pedras pesando mais de 18 quilos. Os ventos atingiram 145 km por hora a 6.400 metros de altitude. A maioria das outras expedições na montanha naquele ano fez as malas e voltou para casa. A equipe Kuzbas ficou porque, bem, a comunidade de alpinismo russa é conhecida por sua resistência e por suportar níveis impressionantes de sofrimento em condições que fazem outras expedições desistirem. O grupo principal incluía Arkady Kuvakin, o treinador da equipe Alexander Foyt e Piotr Kuznetsov. Somente entre Yuri, Alex e Piotr, os 3 homens tinham 12 ascensões bem-sucedidas a montanhas de quase 8.000 metros. Esses, claramente, não eram amadores, se metendo em algo maior do que podiam lidar. Eles eram os melhores que a Rússia tinha. Se alguém merecia alcançar aquele cume, eram eles. Então, 2 alpinistas ficaram para trás e se juntaram aos russos. Jacek Teller, da Polônia, Terence Bannon, da Irlanda do Norte,
e a expedição Cusbás eram os últimos remanescentes no K2. E se eles fossem tentar chegar ao cume, esse era o grupo certo para isso. Então Yuri e os outros continuaram revezando pequenos grupos, subindo e descendo a rota e reconstruindo o que a montanha destruía, enquanto esperavam por uma janela de cume que simplesmente não aparecia. Apesar da bravata, não eram imprudentes. Eles estabeleceram um prazo. Se as condições não melhorassem, até 13 de agosto, eles iriam para casa. Mas justamente na manhã do dia 13 de agosto, o céu estava estranhamente limpo pela primeira vez em dias. Essa era a chance deles. Eles finalmente tentariam alcançar o topo da montanha. Para isso, a equipe se dividiu em 3 grupos para o ataque ao cume. 2 russos, Viktor Kolbatchenko e Alexander Gaponov, lideravam na frente. Atrás deles vinham Yuri, Alexander Foyt, Piotr e Arkady, e um terceiro grupo, incluindo o alpinista polonês Jacek Teller e Terence Bannon, da Irlanda do Norte, seguia à distância. Às 13 horas, todos os 3 grupos haviam alcançado a parte superior do K2, em uma seção chamada de Gargalo, a 8.350 metros, o nível final e mais letal antes do cume. Essa seção é um corredor estreito e quase vertical de rocha e gelo, mas o ângulo não é a parte mais assustadora. O terror vem do que está pendurado diretamente acima, porque bem no topo do gargalo há esse enorme serac suspenso, tão instável quanto um foguete soviético no dia do lançamento. Devido à configuração da montanha, os alpinistas não conseguem contornar o penhasco de gelo. Eles precisam passar bem embaixo dele. Isso significa que, por várias horas agonizantes, os alpinistas ficam expostos a uma estrutura instável, que está sempre rachando e pode soltar fragmentos de gelo do tamanho de prédios sem aviso. Tudo isso sem nenhuma proteção. Passar pelo gargalo é basicamente jogar roleta russa com a montanha. A equipe sabia dos riscos, mesmo assim continuaram. Eles avançavam firmemente pelo corredor, amarrados e concentrados. Eles eram fortes, estavam fazendo tudo certo. E o cume já estava visível. E então aconteceu. Um enorme bloco de neve e gelo congelados, com 120 metros de largura e 80 metros de comprimento, se desprendeu da encosta acima deles e atingiu o gargalo em alta velocidade. Não houve nenhum tipo de aviso, nenhum estalo, nenhum estrondo, nada. Bem acima deles, a força do bloco desencadeou uma enorme seção de gelo que se soltou. Uma avalanche silenciosa desceu pelo corredor. Ela atingiu a equipe russa a 8.350 metros de altitude, arrancando os 4 homens da face quase vertical. Em questão de segundos, Alexander, Yuri, Piotr e Arkady caíram milhares de metros montanha abaixo. A violência extrema da queda e as milhares de toneladas de gelo e neve que vieram em seguida os enterraram completamente. O restante da equipe conseguiu rastrear os destroços da avalanche até cerca de 7.800 metros de altitude. Eles procuraram por mais de 1 hora, mas não havia sinal dos 4 homens na montanha. Nenhum corpo foi recuperado e ninguém sabia onde estavam. Só 18 anos depois, no verão de 2024, uma expedição italiana chegou ao K2 para marcar o 70º aniversário da primeira ascensão da montanha. Durante uma caminhada pelo glaciar, o fotógrafo da expedição, Ricardo Salvatico, se deparou com o que a princípio pensou ser equipamentos antigos meio enterrados no gelo. Não era equipamento, mas sim um corpo perfeitamente preservado, com roupas que traziam o logotipo da Bask, uma marca russa de montanhismo. Ricardo entrou em contato com Jacek Teller, o alpinista polonês que sobreviveu à avalanche de 2006 e viu seus 4 companheiros serem levados. Ele confirmou sem hesitar que tanto Piotr quanto Arkady tinham itens com o logotipo da Bask. O corpo foi levado até o Memorial Gilki, que é o monumento de pedra aos pés do K2, onde os mortos da montanha são lembrados e recebem um enterro digno. Mas antes do enterro, uma amostra de DNA foi coletada no local, e todas as evidências apontavam que o corpo
era de Arkady Kuvakin. Os outros 3 homens ainda estão no gelo, aguardando serem encontrados. A expedição russa desapareceu no K2 sem discussão. A montanha simplesmente os engoliu. Mas o que aconteceu em 2008 foi o oposto disso. 11 pessoas morreram. A montanha praticamente não reteve nenhum deles, e as pessoas que desceram vivas passaram anos se destruindo por causa do que tinham visto, do que tinham feito e do que escolheram não fazer. Esse evento gerou um dos debates mais intensos do montanhismo devido à forma como a armadilha foi criada. No verão de 2008, a atmosfera no acampamento base do K2 estava perigosamente tensa. Por mais de 2 meses, tempestades brutais castigaram a montanha, impedindo qualquer um de tentar chegar ao cume. Os alpinistas estavam presos em suas barracas, olhando para o pico, vendo seus recursos e sua moral se esgotarem. Mas não era só o clima que tornava 2008 instável, era a quantidade enorme de pessoas na montanha. Havia várias expedições internacionais de diferentes países ao redor do mundo. O K2 não foi feito para multidões. Quando várias equipes, falando línguas diferentes, tentam coordenar um único ataque ao cume, a comunicação falha. Para evitar o caos, líderes importantes de expedições como Wilco van Drooyen, o líder americano Mike Ferris e o líder sul-coreano Kim Jae-soo convocaram uma reunião decisiva de coordenação no acampamento base, onde concordaram em unir seus recursos. Os Sherpas e carregadores mais fortes das equipes coreana e internacional iriam à frente do grupo principal para fixar as cordas de segurança através do gargalo. Era um plano sólido, mas, no momento em que eles deixaram o acampamento 4, na escuridão total do dia 1º de agosto, o plano desmoronou completamente. A equipe avançada de carregadores e Sherpas tinha ordens rigorosas para subir a montanha carregando os pesados rolos de corda e equipar o gargalo com cordas. Aquele couloir de gelo assustador com 80 graus de inclinação, onde qualquer escorregão resulta em morte instantânea. Esse é o único lugar onde as cordas são absolutamente indispensáveis. Em vez disso, na confusão da escuridão, a equipe de avanço cometeu um erro catastrófico e começou a fixar as cordas imediatamente acima do acampamento 4, em encostas que alpinistas experientes poderiam facilmente atravessar sem uma linha de vida. Quando a equipe de avanço finalmente chegou ao gargalo, o único lugar onde realmente precisavam dela, já tinham ficado completamente sem corda. Quando o sol nasceu em 1º de agosto de 2008, o restante dos alpinistas chegou à base do gargalo. Em vez de acharem um caminho claro com corda até o cume, viram a equipe de avanço, tentando puxar corda das partes mais baixas da montanha para lá. Dezenas de alpinistas foram obrigados a simplesmente ficar parados ali na zona da morte, a 8.200 metros de altitude, diretamente embaixo do enorme serac de gelo suspenso. Eles aguardaram horas no ar rarefeito e gelado. Seus corpos se deterioravam rápido. A hipóxia se instalava. Cada minuto que eles esperavam era 1 minuto a menos que teriam para a descida. Quando as cordas finalmente foram fixadas e os alpinistas começaram a subir pelo gargalo, já era de tarde. A regra não escrita do K2 é que você deve voltar até às 14 horas, não importa o quão perto esteja, para garantir que consiga descer antes de escurecer. Mas a febre do cume é uma doença que cega. Depois de 2 meses esperando, e com o cume literalmente à vista, quase ninguém voltou. Jerry McDonald, Wilco van Drooyen, Marco Confortola, os sul-coreanos e o casal norueguês, todos passaram pelo gargalo e chegaram ao topo. Todos eles chegaram ao cume entre 17H e 19H30. Ger fincou com orgulho a bandeira da Irlanda. Ger era uma figura extremamente popular e universalmente querida no acampamento base, conhecido por tocar seu tambor bowron nas barracas e levantar o moral quando o tempo estava ruim. Ele escalava apenas pela alegria, buscando ser o primeiro irlandês a conquistar o K2. E ele conseguiu. Cecily Skog e Rolf Bay compartilharam um beijo no topo. A própria Cecily era uma atleta de resistência de elite que mais tarde se tornaria a primeira mulher na história
a atravessar a Antártida sem assistência. Os coreanos comemoraram seu triunfo nacional. Em forte contraste com os alpinistas independentes, estava a expedição sul-coreana. Eles operavam como uma unidade militar. Tinham vários patrocinadores, levavam muitos equipamentos e sofriam grande pressão nacional para ter sucesso. E um alpinista francês de 61 anos chamado Hugo de Barade. Ele era o alpinista mais velho no K2 naquela época. Ele já havia alcançado o topo do Everest em 2004, mas o K2 era sua obsessão e sua terceira tentativa na Montanha Selvagem definitivamente foi a da sorte. Eles haviam feito história, mas agora estavam horas atrasados, exaustos e prestes a descer o trecho de gelo mais mortal do mundo no escuro. E embora eles ainda não soubessem, a montanha já havia armado a armadilha. Para voltar em segurança ao acampamento 4, cada alpinista precisava descer novamente pelo gargalo. Imagine atravessar aquele corredor íngreme de gelo enquanto sufoca de hipóxia, depois de escalar por quase 20 horas na escuridão total. Sua única salvação é a fina corda de nylon que a equipe de avanço fixou mais cedo naquela manhã. Se você segurar essa corda, você vive. Se não segurar, você morre. Os primeiros alpinistas a chegar ao gargalo na descida foram os noruegueses Rolf e Cecily. Já passava das 20 horas. Eles estavam navegando pelas cordas fixas no escuro, movendo-se devagar, com cuidado. Cecily estava um pouco à frente na corda, e seu marido Rolf vinha logo atrás dela. E então, sem aviso, um som como um tiro de canhão ecoou pela montanha. O serac finalmente havia se rompido. Um enorme pedaço do penhasco de gelo suspenso se desprendeu. Milhares de toneladas de gelo despencaram pelo corredor na escuridão, atingiu Rolf Bay diretamente, arrastando-o montanha abaixo para o abismo em uma fração de segundo, bem na frente de sua esposa. Mas a avalanche não levou apenas Rolf. O gelo caindo agiu como uma enorme guilhotina, cortou completamente as cordas de segurança fixas que a equipe de avanço havia passado a manhã inteira instalando. Acima do gargalo, quase 2 dezenas de alpinistas exaustos e congelando estavam agora completamente isolados, acima de 8.200 metros na escuridão, sem cordas, sem um caminho seguro para descer, e a zona da morte drenando o que restava de suas forças. E sua única linha de vida para a segurança simplesmente desapareceu. Pequeno desvio. Todo mês há uma história que não vai para o YouTube. Está no Patreon, se você quiser. Link abaixo. Agora, onde estávamos? O pânico absoluto tomou conta. No escuro, alguns dos alpinistas começaram a entrar em pânico. Eles começaram apressadamente a tentar descer, escalando livremente o trecho mais perigoso de gelo do mundo, às cegas, com medo de que o frio extremo e a falta de oxigênio provavelmente os matassem antes do nascer do sol. Um deles era um grupo de alpinistas sul-coreanos junto com seu Sherpa Yumuk Baltai. Eles tentaram desesperadamente se orientar na descida no escuro. Foi um erro fatal. Na confusão e na escuridão, eles escorregaram. Eles despencaram pela face íngreme, mas em vez de caírem completamente da montanha, ficaram violentamente enredados em uma teia das cordas cortadas que restavam. Eles ficaram suspensos de cabeça para baixo e de lado no gelo escarpado, machucados, sangrando e irremediavelmente presos. Mais acima na encosta, Wilco van Druenen, Marco Confortola e Jer MacDonald perceberam que tentar descer no escuro era impossível. Eles escolheram, em vez disso, dormir ao ar livre, a 8.200 metros de altitude. Eles se amontoaram juntos na neve, sem barracas, sacos de dormir ou água, tremendo violentamente enquanto a zona da morte lentamente sugava a vida deles. Milagrosamente, eles sobreviveram à noite. Mas quando o sol finalmente nasceu na manhã de 2 de agosto de 2008, o verdadeiro horror da situação deles foi revelado. Enquanto Wilco, Marco e Jer começavam uma descida desesperada e sem cordas à luz da manhã, eles se depararam com um emaranhado de cordas no gargalo. Pendurados ali, ainda vivos, mas enfraquecendo rapidamente,
estavam os alpinistas sul-coreanos presos. Foi ali, à sombra do perigoso Serac, que os homens se encontraram. Foi ali que 11 pessoas acabariam perdendo a vida em questão de horas. E é exatamente aqui que a linha do tempo se rompe, dando origem ao mistério mais sombrio e intensamente debatido da história do K2. Pois o que os 3 homens fizeram ou deixaram de fazer depende inteiramente de quem você perguntar. Wilco Van Rooyen afirmou que foi o primeiro a alcançar os alpinistas coreanos. Ele próprio já estava em sérios apuros. Naquele momento, sua visão estava se deteriorando gravemente e os estágios iniciais da cegueira da neve estavam roubando sua visão minuto a minuto. Ele parou, olhou para o emaranhado de cordas, para os alpinistas ensanguentados e suspensos nelas e fez um cálculo. Ele continuou andando. Depois, ele afirmou que não poderia ajudá-los, mesmo tentando. Retornou sozinho ao acampamento 4. Marco também encontrou os alpinistas coreanos. Ele parou. Tentou, segundo ele mesmo, ajudar. Depois, continuou a descida. Ele conseguiu chegar até embaixo. Jer MacDonald ficou. Ele trabalhou para libertar os alpinistas coreanos das cordas. Ninguém sabe ao certo quanto tempo ele trabalhou, o que conseguiu fazer e em que estado de espírito estava ao fazê-lo. Essas são as perguntas que dividiram o montanhismo, pois o último colapso do Serac ocorreu enquanto ele ainda estava lá. Ela arrastou ele, os alpinistas coreanos e o Sherpa deles, Jumik Bot, da montanha em um único instante. Pelo menos foi isso que um homem disse. No relato de Marco, Jer MacDonald não era um herói, mas sim um peso. De acordo com o italiano, a tragédia se desenrolou assim. Ele afirmou que ele e Jer passaram horas no gargalo se exaurindo, tentando pôr os alpinistas coreanos presos de volta na posição certa. Mas a 27 mil pés, você está operando contra o tempo. Marco afirmou que a altitude extrema e o cansaço acabaram quebrando a mente de Jer. Marco se retratou como o sobrevivente racional que sabia quando era hora de recuar, enquanto afirmava que Jer se tornou um peso delirante, perdeu o contato com a realidade e vagou sem rumo pela encosta até a morte. Ele já estava de volta à Europa, dando entrevistas antes que os outros conseguissem sequer descer da montanha. Então, outro sobrevivente, Wilco Van Rooyen, apareceu diante das câmeras e piorou ainda mais a situação. Ele foi à imprensa internacional e acusou publicamente as outras expedições de covardia. Ele descreveu a cultura lá em cima como cada um por si. Ele disse que a má preparação custou vidas, que as cordas foram fixadas nos lugares errados e que uma resposta coordenada poderia ter salvado pessoas. Ele apontou o dedo para todos os lados. A imprensa mundial adorou. O que antes era uma história sobre 11 alpinistas mortos virou uma história sobre quem abandonou quem, e os sobreviventes trocaram acusações por semanas. Mas havia alguém que esteve naquela montanha fazendo mais resgates do que qualquer outra pessoa naquele dia. Alguém que tinha fotografias, alguém que tinha provas. O nome dele era Sherpa Pemba Gyaltse. Ele era o chefe dos Sherpas da expedição Noreth, a mesma equipe de Jer MacDonald. Ele havia chegado ao topo do K2 junto com Jer em 1º de agosto. Ele havia retornado ao acampamento 4 naquela noite. E na manhã de 2 de agosto, enquanto Marco ainda estava em algum lugar da montanha em estado crítico, Pemba subiu novamente. Ele encontrou Marco quase inconsciente no gargalo. Ele o reanimou com oxigênio. Estava guiando-o de volta ao acampamento 4 quando outra avalanche desceu rugindo do alto e atingiu os dois. Marco começou a escorregar. Pemba o agarrou pelo pescoço por trás e segurou firme. O próprio Marco admitiu isso claramente depois. Pemba salvou minha vida. O homem que salvou a vida de Marco ainda estava atravessando o Karakoram a pé, enquanto Marco dava entrevistas na Europa. E quando Pemba Sherpa finalmente pôde falar, ele tinha algo que Marco não tinha. Ele tinha fotografias. Durante o resgate, Pemba tirou fotografias em alta resolução do gargalo. À primeira vista, os registros de data e hora digitais nos arquivos destruíram instantaneamente a linha do tempo dos acontecimentos apresentada por Marco. O verdadeiro segredo estava ao fundo, pois,
Ao ampliarem os pixels das fotos panorâmicas de Pemba, os investigadores viram a localização exata dos alpinistas. Aqueles pixels provaram que Jer McDonald não tinha perdido a razão. Ele não havia subido a encosta sem rumo. As evidências mostraram que ele atuou de forma deliberada e metódica para libertar os alpinistas coreanos e obteve sucesso. A versão que Marco havia plantado na imprensa mundial não foi o que aconteceu. Pemba havia sido completamente apagado da história antes mesmo de chegar em casa e, em seu lugar, uma mentira havia se enraizado. A família de Jer recusou-se a aceitar isso. Eles voaram para o Paquistão e se encontraram pessoalmente com os sobreviventes. Eles passaram anos coletando relatos, comparando evidências e cobrando a reconstrução do que ocorreu naquela montanha. Eles trabalharam com o cineasta documental Nick Ryan, cujo filme de 2013, O Cume, apresentou toda a linha do tempo, em público, para quem quisesse ver. O que o filme estabeleceu e o que as evidências de Pemba e de outros confirmaram era simples. Gerard McDonald havia libertado os alpinistas coreanos presos antes de morrer. Ele fez uma escolha de olhos abertos, plenamente ciente do que permanecer a 8.200 metros lhe custaria. E ele levou isso até o fim. O corpo de Jer McDonald nunca foi recuperado do K2. Ele é homenageado no Memorial Gilkey, ao pé da montanha. O K2 tirou 11 vidas em 2 dias. Quase não deixou ninguém para trás. Para entender exatamente como isso aconteceu na montanha naquele dia, confira este vídeo.